Ei, tudo bem? Eu sou a Cristal Veloso e hoje eu quero falar para você sobre o método Kodai. A primeira vez que eu ouvi falar do método Kodai foi na década de 80. Nessa época eu fazia universidade, estava na universidade, na Unesp, e lá na Unesp eu conheci o professor Jorge Casas. Era o meu professor de arranjo, de orquestração, era um professor muito querido, muito, digamos assim, que excêntrico até para algumas coisas. Ele já devia estar perto dos 80 anos quando ele foi meu professor nessa época. E ele descobriu que eu era uma pessoa muito interessada em educação musical. Embora eu estivesse fazendo composição e regência, eu sempre me mostrei dentro da universidade, sempre me coloquei na universidade como uma pessoa muito comprometida com a educação musical. Nessa época eu era bastante jovem ainda e ele foi a primeira vez que eu ouvi falar do método Kodai, foi ele quem me apresentou. Ele era um professor húngaro, inclusive, ele era de nacionalidade húngara, tinha muito contato com o consulado da Hungria aqui em São Paulo e era muito amigo do cônsul e também tinha relações com as universidades de lá, principalmente com a Universidade Dona Cañar de Esztergom. E nessa época, a universidade, ela promovia cursos de verão, cursos de férias, para estudantes que quisessem aprender sobre o método Kodai. E eu nunca tinha ouvido falar, eu já tinha conhecido bastante, já conhecia bastante nessa época o método Orff, conheci o método Williams, mas o Kodai nessa época, na década de 80, eu ainda nunca nem sequer tinha ouvido falar, eu ouvi falar lá na universidade. E aí foi então que esse professor, com esses relacionamentos com o consulado e vendo também o meu interesse, começou a me apresentar pessoas que trabalhavam com o método, que pesquisavam o método Kodai aqui no Brasil e falou para mim, você não quer fazer o curso? Vai, tenta fazer, a gente tenta uma bolsa, na verdade eu nem consegui bolsa, mas eu consegui que ele facilitasse os trâmites da minha inscrição, aprovação do meu visto na época, quer dizer, tudo entrou nos conformes rapidamente com a ajuda desse professor e aí eu fui para a Hungria, levei mais um grupo de amigos comigo, a gente se juntou, nessa época eu já tinha a minha escola e aí nós resolvemos ir juntos, eu e mais 2 sócios, para conhecer a metodologia e também foi acho que mais uma amiga conosco também, a Maria Helena, acho que foi naquela época, e nós fomos juntos para lá. Eu fui sem grandes expectativas, eu fui para conhecer uma metodologia, mesmo porque eu era muito apaixonada pelo método Orff naquela época, e também conheci um pouco mais do método Williams, e eu sempre acreditei muito naquela coisa do aprendizado através da vivência corporal, que era uma coisa que o Orff pregava, e eu fui musicalizada dessa forma, então eu fui sem grandes expectativas, fui para conhecer. E lá eu fiquei absolutamente apaixonada pela metodologia do Kodai, do método Kodai, e o curso foi uma coisa assim muito intensa para mim naquela época, né? Nós tínhamos aula todas as manhãs e à tarde nós aplicávamos o que havíamos aprendido com crianças húngaras. Então a gente aplicava canções brasileiras, né? No nosso caso, no grupo brasileiro, a gente foi ensinar música brasileira para as crianças no período da tarde. E à noite nós tínhamos ensaios de coral, nós tínhamos aula de danças étnicas e folclóricas húngaras e dos povos balcãs. A gente tinha também alguns debates, tínhamos alguns momentos sociais também, que a gente saía só para bater papo, para fazer contato, e foi uma época assim muito gratificante, porque quando eu voltei para o Brasil, eu estava já fazendo o curso de consciência corporal com Ivaldo Bertazzo, até por causa dessa própria influência do Orff, então eu queria fazer um trabalho corporal, e o Bertazzo tinha 2 assistentes na época
o André e a Beth Gervitz, que trabalhavam com danças folclóricas e étnicas lá, e eles estavam fazendo um trabalho voltado para as danças dos povos húngaros, dos Balcãs. Então casou assim super bem, e eu fui aprender essas danças lá na Hungria, e acabei também exercitando um pouco aqui com esse grupo de dançarinos com os quais eu estudava a parte de consciência corporal. E aí foi quando a minha pedagogia recebeu um impacto tão grande com a metodologia Kodály que eu comecei a estruturar o meu trabalho de iniciação musical dos meus alunos, e quem me conhece sabe que eu divido musicalização de iniciação. Iniciação tem mais a ver com o processo de alfabetização musical, efetivamente, e musicalização eu usava mais a parte do ORF, que é a parte da sensibilização. Eu comecei a usar ORF para musicalizar mais especificamente, se é que a gente tem que dar um nome, né, das influências. Eu não digo que seja puro ORF, mas essa influência é muito forte ainda hoje no meu trabalho. E o Kodály eu comecei a usar para a parte de alfabetização musical. Aliás, um dos motivos que me levou a fazer todo um esforço, toda uma logística para viajar para a Hungria naquela época, que nem de sombra, né, tem as facilidades que a gente tem hoje aqui, né, nos tempos de hoje, foi essa questão da alfabetização musical, porque o Casas falou para mim assim: olha, na Hungria não existe analfabetismo musical em função da metodologia do Kodály. Eu fiquei de boca aberta, eu falei, meu Deus do céu, como isso é possível? Eu não sei se isso ainda está valendo na Hungria, mas na época em que eu fui, realmente tinha se erradicado o analfabetismo musical. Até tem uma história pitoresca para contar com relação a isso, que nós fomos a um restaurante e a gente estava justamente comentando isso lá na Hungria com os amigos, e a gente pegou uma partitura e deu pro garçom ler pra gente, e ele efetivamente cantou uma linhazinha do que estava lá escrito, e a gente ficou de boca aberta, né? Porque o garçom teve a capacidade de pegar e ler a partitura, e isso pra gente era muito surpreendente. E acho que é surpreendente para vocês hoje aqui também, né? Para nós hoje aqui no Brasil, saber que isso, não sei se isso ainda acontece na Hungria, mas saber que isso foi possível lá na Hungria na década de 80, porque a gente vive num país em que 70% da população é analfabeto funcional, e nunca, acho que eu desconheço a existência de um censo no Brasil que diga qual é a porcentagem de brasileiros que é capaz de ler partitura, né? Então, eu ainda acho surpreendente essa informação, né? E esse foi um dos motivos que me levou a estudar o método Kodály. E aí eu falei, nossa, mas como será que eles fazem? E lá a gente aprendeu a fazer esse trabalho. E quando eu cheguei lá, eu tinha certeza, né, que o método Kodály tinha sido criado pelo Zoltán Kodály. Zoltán Kodály, na verdade, foi um compositor húngaro que nasceu por volta de 1882, eu acho que é isso, e faleceu em 1967. Ele é húngaro, faz parte a metodologia faz parte daquele grupo dos métodos ativos de educação musical que a gente conhece bem, que todo mundo que estuda música acaba indo estudar, Orff, Williams, Kodály, né, principalmente. E ele era um compositor húngaro desse período da história, um compositor muito bem conceituado na Hungria, mas ele teve um papel na educação muito importante, porque ele fez uma pesquisa. Ele era estudante de letras também. Ele fez o curso de letras, além de músico, né? E ele fez uma pesquisa por toda a Hungria, onde ele catalogou mais de 100 mil canções folclóricas húngaras.
Então ele fez um serviço para a cultura do povo húngaro enorme, né? Inestimável. E por incrível que você possa imaginar, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem dificuldade de encontrar livros de música folclórica, né? Aliás, eu sempre falo para os meus alunos, gente, vão fazer pesquisa de música folclórica brasileira e vão fazer catalogação desses livros, porque quando a gente vai para a Europa, vai fazer pesquisa de música folclórica, desculpa esse parênteses que eu estou fazendo, mas é importante, a gente encontra assim, música folclórica catalogada por tessitura, música folclórica catalogada por assunto, música folclórica catalogada por região, por cidade, por temas, por exemplo, canções de trabalho, né? Tem várias, então a gente tem toda uma organização dessa cultura que fica muito fácil para os professores trabalharem, e o Kodály foi um grande contribuidor desse tipo de trabalho. Então, não porque ele pensasse tanto na questão da metodologia, porque ele era bem comprometido com a questão da composição, ele foi um compositor de um movimento nacionalista forte na Hungria, muitas das composições dele são preenchidas, são recheadas ou inspiradas por essas canções folclóricas que ele fez de pesquisa. Mas na verdade os professores da Hungria, foi criado, o governo húngaro na época achava a música uma coisa realmente muito importante para a educação da população, e ele juntou um grupo de professores. Esse grupo de professores, que tinham excelentes práticas metodológicas na Hungria, se reuniram para criar uma metodologia, para juntar esses saberes e organizar esses saberes. E eles acabavam usando muito desse trabalho que o Kodály tinha feito sobre a catalogação da música húngara, né? Dessas 100 mil canções que ele catalogou. Em homenagem a esse compositor húngaro, e acho que também num exercício de humildade imenso como professores, o que também deixa pra gente um grande exemplo, eles batizaram a metodologia que eles criaram de método Kodály. Então eu acho assim linda essa história por dois motivos, né? Porque um compositor fez um trabalho tão forte para a sua etnia, para a sua nacionalidade, para o seu país, para a sua cultura, e foi reconhecido por isso pelos professores de música daquele país, né? E esses professores, ao invés de colocarem, esse método é meu, eu que fiz, eu que criei, eu que falei, eu que disse, não, eles homenagearam o compositor nacional, que era o Zoltán Kodály, com o nome desse método. E o Kodály, na verdade, chegou a participar dessas reuniões e influenciou e ajudou esses professores. E esse trabalho, essa pedagogia se estendeu, e hoje no mundo todo se tem notícias e formação sobre o método Kodály. Então, se você é professor de música e nunca ouviu falar do método Kodály, vale a pena você pesquisar sobre o método. Uma das coisas mais, assim, tem muita coisa para falar de método Kodály, mas assim, uma das coisas também que foi um alento para mim quando eu fui para a Europa estudar o Kodály, é assim, que quando eu fui para a Europa para estudar o método Orff, tinha muito pouca coisa escrita sobre a pedagogia Orff, né? Tinha os cadernos, o Orff-Schulwerk, mas não tinha texto, eu não encontrava texto para poder fazer pesquisa. Mas quando eu fui para a Hungria, isso foi um alívio muito grande para mim, porque por causa desse trabalho do Kodály, por causa do trabalho desses professores, tinha muito livro, muito texto, muito caderno, pequenos cadernos, mas a gente recebeu vários desses cadernos no curso. E uma outra informação adjacente é que esses cadernos estavam traduzidos para o espanhol. Então facilitou muito, claro, a minha vida como uma professora da América Latina. E isso é uma dica legal também, que na língua espanhola tem muita coisa sobre educação musical que você pode pesquisar. Se você às vezes está refém ainda de não ter podido estudar inglês, né? Não teve essa oportunidade,
mas se você pegar os livros em espanhol, com um bom dicionário, você se vira bem, né? Porque é uma língua muito próxima da nossa e você vai poder estudar. Mas vamos lá. Quais são as características maiores do método Kodály? Uma característica que eu acho que é importantíssima é que ele é se eu falo que o Orff é o aprendizado da música através do corpo, eu posso dizer que o método Kodály é o aprendizado da música através do canto, através da voz. Então, os professores tinham que fazer um método lá, o método Kodály foi pensado para um país que não tinha recurso nenhum para fazer educação musical nas salas de aula. Não tinha um piano em cada sala, como a gente vê no resto da Europa. Não tinha instrumentos à disposição, uma realidade muito parecida com a nossa, das escolas. Então, qual era o instrumento que tinha que ser utilizado para musicalizar esses alunos, para poder fazer um trabalho de alfabetização musical, para ensinar música na escola? Tinha que usar a voz, o canto. Então, o professor tinha uma formação muito especial, muito profunda, a ponto de dar para ele as condições de fazer o trabalho usando apenas a sua voz. Então, o canto é uma coisa muito forte no método Kodály. Outra coisa que eu acho que é muito interessante é a maneira como eles ensinam ritmo. Então, eles pegam as figuras rítmicas, por exemplo, 2 colcheias. Então, para quem não sabe, as colcheias são figuras rítmicas que representam, basicamente, quando o pulso é semínima, a subdivisão binária do pulso. Então, para eu fazer a subdivisão binária de cada pulso desse aqui, eu vou usar as sílabas rítmicas do Kodály. Então, fica ti, 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 ti. Então, o aluno já sabe, quando ele ouve ti, ti, são 2 colcheias, né? Quando ele quer a subdivisão quaternária do pulso, ele usa tiri, 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 tiri. Quando ele ouve tiri, tiri, ele já está ouvindo, ele está vendo na frente dele, está visualizando as 4 semicolcheias. Quando ele ouve só o pulso, ele chama de tá. Então, cada sílaba rítmica, cada figura, né, cada grupo de figuras rítmicas tem uma sílaba. Então, tá, 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 semínima, ti, 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 colcheia, tiri, 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 semicolcheia, e por aí vai. Tem várias coisas de sílabas que representam ritmicamente as figuras, e é muito legal porque o aluno às vezes ouve uma música pam, 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 tá, ti, ti, tá, tá. Ele já vê semínima, 2 colcheias, semínima e semínima, quer dizer, é muito legal, né? Outra coisa que também é muito, muito forte no método Kodály, além do canto, além de se usar sílabas rítmicas, é o manossolfa. O que é o manossolfa? Seria um método mímico de representação de notas. Então, por exemplo, se eu faço isso aqui, mão fechada, punho fechado, eu tenho a nota do, ou dó, né? Eu chamo de do. Do. Isso aqui é ré. Isso aqui é mi, fá, sol, lá, ti, que é o si, ti, dó. E por que o Kodály chama a nota si de ti quando canta? Porque quando você fala dó sustenido em Kodály é di. Então, dó, di, ré, ri, mi, fá, porque de mi para fá é meio tom. Então, não tem fá, mi, fi, por exemplo, é mi, fá, fi, fá sustenido, sol natural,
si, sol sustenido. Então, para não repetir, quando o aluno ouve si, ele pensa em sol sustenido no Kodály. Ele não pensa na nota si. Então, é muito legal de trabalhar, porque o professor faz muitas regências na aula, ensina os alunos sol, mi, sol, mi, lá, sol, mi, por exemplo, né? O aluno aprende isso, claro que paulatinamente, e ele vai depois, o professor rege coros a 2, 3, 4 vozes, e isso foi uma coisa que eu experimentei lá na Hungria, que foi uma coisa que me deixava assim, de queixo caído, que era, o professor juntava coro a 4 vozes, sopranos, contraltos, tenores e baixos. Então ele regia em planos e ele montava acordes, sei lá, dó no baixo, mi no tenor. Aí enquanto você faz aqui, você tirava a mão, o grupo continuava cantando lá, aí você vinha para sol, né? E o dó agudo lá em cima. Então você tinha um acorde e ele ia fazendo encadeamentos só usando o Manosolf. Era uma coisa impressionante, e lá foi que eu assim consegui entender visceralmente o que é essa coisa de que a música é uma linguagem universal. Porque as pessoas falam, a música é uma linguagem universal, mas eu fui viver essa realidade quando eu fui para a Hungria e participei dos ensaios do coro, porque os professores nós tínhamos professores de várias nacionalidades, cada noite era um regente que nos regia. Então nós tínhamos húngaros, franceses, italianos, alemães, ingleses, espanhóis, sempre tinha alguém regendo a gente e a gente não falava a língua desse, porque não tinha brasileiro lá naquela época. E então a gente não falava, mas a gente conseguia fazer tudo, entendia tudo, porque tinha essa facilidade do Manosolf, que foi a primeira coisa que a gente teve que aprender. Quando chegou, na primeira noite eu já estava lá na cama fazendo os vezes dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Isso era uma coisa super forte, além também de receber as informações dessas sílabas rítmicas. Então eu já falei para vocês do canto, das sílabas rítmicas e do Manosolf. Uma outra coisa também que é muito importante é a maneira como ele trabalha a transposição. Ele pensa assim, a metodologia, tudo que for em dó maior, tudo que for em tonalidade maior, a gente canta com o nome de dó maior. Então, por exemplo, mesmo que eu esteja cantando em sol maior, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol, eu vou cantar como se fosse dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, porque eu já penso em tonalidade, eu não penso em escala. Eu penso em tonalidade maior, em característica, se é maior ou se é menor. Então, na hora de transpor, fica sempre muito fácil. Então, é uma metodologia que é muito prática, muito interessante e que traz resultados muito fortes, muito representativos no processo de alfabetização musical dos alunos. Então, assim, eu uso muito da metodologia Kodály, não uso ela puríssima, né? Mas eu uso muito, até porque eu tenho um trabalho assim, eu levo os meus alunos no instrumento flauta doce, eu levo do nível iniciante para o nível avançado. Mas, embora eu tenha sido professora de cursos profissionalizantes e cursos de nível superior, de música, eu tenho um exercício muito grande para trabalhar com alunos iniciantes, de crianças, né, de musicalização, e nesse processo de iniciação musical, que é o processo que eu mais amo trabalhar, é esse pedaço. Então, por eu fazer muito isso, eu não avanço muito na metodologia lá para frente, eu fico mais aqui, né, nesse momento da sensibilização até a alfabetização musical, no que tange a questão teórica. Na flauta doce, não. Eu vou lá pra frente. Agora, eu também acho que é importante, quando eu falo para método Kodály, as pessoas pensam, mas eu sou professor de instrumento, eu não preciso usar essa metodologia. Olha, eu digo para você o seguinte,
A aula de instrumento, ela não pode estar desconectada da aula de teoria. Você tem que dar algumas informações para o seu aluno, a não ser que ele já saiba, tudo bem. Mas quando a gente está trabalhando com criança, a gente precisa fazer essa ponte, né? O que ela está compreendendo e aquilo que ela está executando, se ela compreende aquilo que ela executa. Então eu acho muito importante você saber dessas metodologias e ir introduzindo nas suas aulas individuais de instrumento, porque a sua aula também vai ficar muito mais rica, né? Bom, com relação ao método Kodály, ele deixou no meu coração uma possibilidade muito grande de vivenciar essa coisa do quanto a música é universal, né? Eu vivi visceralmente isso através da metodologia Kodály, né? Do quanto a gente pode se comunicar com as pessoas através da música. Isso foi um legado que deixou no meu coração. E outra coisa é que assim, que mais uma vez a música traz para mim essa informação de que todos os povos do mundo, que nós todos, embora nós tenhamos as nossas diferentes características, tanto físicas quanto culturais, nós temos muitas coisas em comum. Inclusive o fato de sermos diferentes uns dos outros é um ponto em comum que todo mundo tem. Então a música tem trazido para mim essa informação, e essa informação para mim faz toda a diferença na maneira como eu trabalho com os meus alunos, como eu me dirijo aos meus alunos. E por isso que eu valorizo tanto o trabalho das canções folclóricas e por isso que eu pergunto tanto para os meus alunos qual é a sua ascendência, de onde você vem, porque eu quero cantar com eles músicas que tenham a ver com os antepassados deles, porque eu acho isso também muito legal. Então, conhecendo essas metodologias, conhecendo esses músicos, esses pensadores, esses pedagogos tão generosos, eu fui me inspirando e tenho como busca, né, de chegar perto daquilo que eles fizeram, né? Eu acho que todos nós temos como missão deixar alguma coisa melhor do que aquilo que a gente encontrou, né? No sentido de não de ser melhor que os outros, mas de deixar uma contribuição. Então, eu acho que a música tem essa possibilidade, e você, professor, que aprender música e quiser usar a música como ferramenta na sua sala de aula e como recurso e fazer música com os seus alunos, você vai deixar um legado, você vai deixar uma coisa no coração deles que eu tenho certeza que eles nunca mais vão esquecer. Então, eu espero que vocês tenham gostado do método Kodály, espero que vocês façam as suas pesquisas aí, hoje a gente tem o Google que pode ajudar muito nisso, e que você, se você gostou, se você tiver alguma dúvida, manda para mim no meu Instagram, ou então no Facebook, no By Cristal Veloso, ou no canal do YouTube, deixa lá o seu recadinho, a sua pergunta, que eu vou fazer de tudo para estar respondendo o mais rápido possível, tá bom? Obrigada por você estar aqui comigo hoje e não deixa de deixar seu recadinho lá. Fala comigo através do Facebook, do Instagram e do YouTube, tá bom? Até mais!